A expulsaram do ônibus por faltar R$ 2, com a filha no colo. A humilhação queimava mais que qualquer palavra. Ela desceu segurando a menina, sem saber para onde ir. Até que o milionário que passava de carro viu a cena. Parou, desceu e o que fez mudou tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Letícia sabia que algo estava errado no momento em que abriu a carteira. Seus dedos tremeram levemente enquanto reviravam o compartimento de moedas, procurando por mais alguma coisa, qualquer coisa que pudesse completar o valor da passagem. Havia apenas algumas moedinhas soltas, insuficientes. Ela contou novamente, como se a matemática pudesse mudar por vontade própria. Faltavam R$ 2, apenas 2. A filha, Sofia, de 4 anos, estava ao seu lado, segurando firme na mão dela, os olhos arregalados observando o interior do ônibus lotado. Era final de tarde, horário de pico, e o veículo estava repleto de gente cansada voltando do trabalho. O ar estava abafado, cheirando a suor e cansaço. Letícia respirou fundo, tentando manter a calma, e olhou para o cobrador. Moço, eu só tenho isso aqui. Faltam R$ 2, mas eu preciso descer lá na... Não dá, moça. Ou paga completo ou desce. A voz do cobrador foi seca, automática, como se ele repetisse aquela frase 10 vezes por dia. Talvez repetisse mesmo. Letícia sentiu o rosto esquentar. Sabia que não adiantaria insistir, mas a situação era desesperadora. Ela havia saído de manhã com Sofia para uma entrevista de emprego que não deu certo. Mais uma na lista interminável de tentativas frustradas, e agora precisava voltar para casa antes que escurecesse completamente. Por favor, é só até o bairro. Minha filha está cansada, a gente andou o dia todo. Se eu deixar você passar, vou ter que deixar todo mundo. Regras são regras. O cobrador cruzou os braços e desviou o olhar, como se a conversa já tivesse acabado. Letícia sentiu o peso de todos os olhares ao redor. Alguns passageiros fingiam não estar prestando atenção, mas era impossível ignorar. Havia os que olhavam com pena, os que reviravam os olhos com impaciência e os que simplesmente desviavam o olhar, desconfortáveis com a cena. Uma mulher mais velha, sentada próxima à catraca, murmurou algo sobre gente que sai de casa sem dinheiro, alto o suficiente para que Letícia ouvisse. Ela apertou a mão de Sofia com mais força, tentando manter a compostura. A menina percebeu a tensão e puxou a barra da blusa da mãe. Mãe, a gente vai descer? A voz dela saiu baixinha, confusa. Letícia abaixou-se até a altura da filha, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. A gente vai, filha. Só um minutinho. Mas ela sabia que não tinha escolha. O motorista impaciente buzinou 2 vezes. Moça, decide aí. Tá atrasando todo mundo. A pressão era insuportável. Letícia sentiu as lágrimas ameaçarem vir, mas engoliu seco e se levantou. Tá bom, a gente desce. Ela pegou Sofia no colo e caminhou em direção à porta de trás. Cada passo parecia durar uma eternidade. Alguns passageiros desviaram o olhar quando ela passou. Outros continuaram encarando com aquela curiosidade cruel que as pessoas têm diante da desgraça alheia. Quando ela desceu, o ônibus arrancou imediatamente, levantando poeira na calçada. Letícia ficou parada ali, no ponto, segurando a filha nos braços, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A humilhação ainda ardia no peito, como uma ferida aberta. Sofia enfiou o rosto no pescoço dela. Mãe, eu tô com fome. Letícia fechou os olhos por um instante, lutando contra o desespero que ameaçava tomar conta. Eu sei, filha, daqui a pouco a gente come. Mas ela não sabia como. Não tinha mais dinheiro. Havia saído de casa naquela manhã com apenas o suficiente para as passagens de ida e volta, mas a entrevista ficava em um bairro distante, e ela teve que pegar 2 ônibus em vez de um. O dinheiro que deveria ser para a volta foi usado na ida. E agora ali estava ela, no meio da rua, sem um centavo no bolso, com uma criança com fome nos braços. Sentou-se no meio-fio, colocando Sofia ao lado. A menina estava cansada demais para reclamar, apenas encostou a cabeça no ombro da mãe e ficou quieta.
Letícia olhou ao redor, tentando pensar em alguma solução. Podia ligar para alguém? Não tinha crédito no celular. Podia pedir ajuda? A ideia a fazia sentir ainda mais humilhada do que já estava. Podia andar até em casa? Eram quase 6 quilômetros e Sofia mal conseguia ficar em pé de tão cansada. Ela passou a mão pelos cabelos, tentando conter a vontade de chorar. Como chegou até aqui? Quando foi que as coisas desandaram tanto? Letícia havia sido casada, tinha um emprego estável, uma vida que, embora simples, era digna. Mas o marido saiu quando descobriu que ela estava grávida de Sofia. Simplesmente desapareceu, sem dar explicações, sem olhar para trás. E ela, que sempre foi forte, sempre conseguiu se virar sozinha, começou a desmoronar aos poucos. Perdeu o emprego durante a gravidez, não conseguiu outro depois que Sofia nasceu. As economias acabaram, as contas se acumularam, e agora estava ali, sentada no meio-fio, sem saber o que fazer. O que Letícia não sabia era que naquele exato momento, a alguns metros dali, um carro preto havia parado no semáforo. Rafael Almeida estava voltando de uma reunião no centro da cidade. Havia fechado um contrato importante, o tipo de negócio que garantia mais alguns milhões no banco e consolidava ainda mais sua posição como um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo. Ele deveria estar satisfeito, mas havia uma inquietação estranha dentro dele, algo que não conseguia nomear. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse a sensação de que, por mais que construísse, sempre faltava algo. Ele olhou pela janela do carro, distraído, e foi então que viu uma mulher sentada no meio-fio com uma criança pequena ao lado. Ela estava de cabeça baixa, os ombros curvados, como se carregasse o peso do mundo. A cena o atingiu de uma forma inesperada. Não era pena, era reconhecimento. Rafael conhecia aquela postura. Conhecia porque havia visto a mesma coisa na própria mãe, anos atrás. Ela também havia sido expulsa de um ônibus uma vez, quando ele tinha 7 anos. Também faltavam alguns trocados. Também houve olhares de julgamento. E ele nunca esqueceu a forma como ela havia chorado escondida, achando que ele não estava vendo. O semáforo abriu, mas Rafael não arrancou. O carro de trás buzinou, impaciente, mas ele ignorou. Colocou a seta, manobrou e parou no acostamento, alguns metros à frente do ponto de ônibus. Desligou o motor e ficou ali por alguns segundos, tentando entender o que estava fazendo. Ele não costumava se envolver em situações assim. Tinha uma vida organizada, controlada, onde tudo funcionava dentro de um sistema. Mas algo naquela mulher, naquela criança, mexeu com ele de uma forma que não podia ignorar. Rafael saiu do carro e caminhou até onde Letícia estava sentada. Ela não percebeu a aproximação dele no início. Estava perdida em seus próprios pensamentos. Foi só quando ele parou na frente dela e falou que ela ergueu o olhar. Com licença. A voz dele era grave, mas não ameaçadora. Letícia olhou para cima e se deparou com um homem de terno escuro, cabelos bem cortados, postura ereta. Ele parecia completamente fora de lugar ali, no meio daquela calçada suja, perto de um ponto de ônibus lotado. Ela limpou o rosto rapidamente, tentando disfarçar qualquer sinal de fraqueza. Sim, Rafael hesitou por um instante, como se estivesse procurando as palavras certas. Eu vi o que aconteceu. No ônibus, Letícia sentiu o rosto esquentar de novo. Então, ele havia presenciado tudo. Mas alguém para testemunhar sua humilhação. Não precisa se preocupar, ela disse, tentando soar firme. A gente tá bem. Não parece. A sinceridade na voz dele a pegou desprevenida. Não era condescendência, não era arrogância. Era apenas honestidade. Letícia não sabia o que responder. Sofia levantou a cabeça do ombro da mãe e olhou para Rafael com curiosidade. Você tem comida? A pergunta inocente da criança fez Letícia sentir uma pontada de vergonha ainda maior. Sofia, não se pede isso para estranhos. Rafael se abaixou até a altura da menina e havia algo gentil na forma como ele a olhou.
Não tenho comida aqui comigo, mas posso levar vocês até um lugar onde tem, se sua mãe deixar. Ele olhou para Letícia, esperando uma resposta. Ela queria recusar, queria dizer que não precisava de ajuda, que conseguiria resolver sozinha, que não era uma pessoa que dependia de estranhos. Mas a verdade era que ela não tinha escolha. E havia algo no olhar daquele homem que não parecia ameaçador, parecia compreensivo. Por que você quer ajudar? Letícia perguntou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Rafael ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o quanto deveria revelar. Porque eu sei como é. Minha mãe já passou por isso, e eu nunca esqueci. Letícia o encarou, tentando ler a verdade naquelas palavras. Havia sinceridade ali. Ela podia sentir. Só até em casa. A gente mora longe, mas não importa a distância. Rafael a interrompeu. Vou levar vocês. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Letícia hesitou por um segundo, mas então aceitou. Ele a ajudou a ficar de pé. E Sofia, cansada demais para questionar, apenas se aninhou nos braços da mãe. Rafael as conduziu até o carro, abriu a porta traseira e esperou que elas entrassem. Letícia nunca havia entrado em um carro assim. O interior cheirava a couro novo. Havia um silêncio quase irreal ali dentro, tão diferente do barulho caótico do ônibus que ela havia acabado de sair. Rafael entrou no banco do motorista e ajustou o retrovisor. Qual o endereço? Letícia deu o nome da rua e ele colocou no GPS. A rota mostrava quase 40 minutos de trajeto. Ele não reclamou, não fez nenhum comentário. Apenas ligou o carro e começou a dirigir. Durante os primeiros minutos, ninguém disse nada. Sofia havia adormecido nos braços de Letícia e ela ficou olhando pela janela, ainda processando tudo o que havia acontecido. Rafael dirigia em silêncio, mas ela podia sentir que ele estava pensando em algo. Como você se chama? A pergunta dele quebrou o silêncio. Letícia. Eu sou Rafael. Ela assentiu sem saber o que mais dizer. E essa princesa aí? Ele olhou pelo retrovisor para Sofia. Sofia. Nome bonito. Letícia não respondeu. Havia algo estranho naquela situação toda. Um desconhecido parando para ajudar, sem pedir nada em troca, sem fazer perguntas invasivas. Era quase irreal. Você não precisa se sentir mal, Rafael disse de repente, como se lesse os pensamentos dela. Todo mundo passa por momentos difíceis. Não define quem você é. Letícia sentiu a garganta apertar. Ninguém havia dito algo assim para ela em muito tempo. Obrigada, ela murmurou. E havia um peso naquela palavra que ia além de um simples agradecimento. Rafael apenas assentiu e continuou dirigindo. E enquanto o carro seguia pelas ruas de São Paulo, Letícia olhou para a filha adormecida nos braços e se permitiu por alguns segundos acreditar que talvez as coisas pudessem melhorar. O trajeto até a casa de Letícia foi mais longo do que Rafael imaginava. 45 minutos no trânsito pesado de São Paulo, atravessando bairros que ele nunca havia precisado conhecer. À medida que se afastavam do centro, as ruas ficavam mais estreitas, os prédios mais simples, as calçadas mais irregulares. Rafael observava tudo pela janela, mas não com o olhar de quem julga. Era o olhar de quem reconhece. Ele havia crescido em um bairro parecido, antes de tudo mudar. Letícia continuava em silêncio no banco de trás, Sofia dormindo em seus braços. De vez em quando, Rafael olhava pelo retrovisor e via a expressão dela, perdida, como se ainda estivesse processando tudo o que havia acontecido naquele dia. Ele queria dizer algo, mas não sabia exatamente o quê. Não queria soar invasivo, mas também não queria que o silêncio fosse constrangedor. Você estava voltando de onde? Ele perguntou, tentando soar casual. Letícia demorou alguns segundos para responder, como se precisasse decidir se valia a pena compartilhar aquilo. De uma entrevista de emprego. E como foi? Ela riu sem humor. Como sempre, disseram que iam entrar em contato, mas eu sei que não vão. Rafael franziu a testa. Por que não? Porque quando você chega numa entrevista e precisa levar sua filha junto,
As pessoas já decidem que você não serve antes mesmo de ouvir o que você tem a dizer. A amargura na voz dela era palpável, mas havia também uma resignação, como se ela já tivesse se acostumado com aquilo. Rafael ficou em silêncio por alguns instantes, processando aquelas palavras. E não tem ninguém que possa ficar com ela durante as entrevistas? Letícia suspirou. Não, minha mãe mora no interior, longe demais. Não tenho irmãos. Amigas? Todas trabalham. Eu me viro como dá. Rafael assentiu devagar. Ele entendia. Conhecia bem aquela sensação de não ter para onde recorrer, de depender apenas de si mesmo. Sua mãe havia passado por isso também, e ele, criança, havia sido testemunha de cada luta, cada sacrifício. Qual é sua formação? A pergunta saiu naturalmente, mas Letícia pareceu surpresa. Administração. Me formei há 6 anos, mas não consegui trabalhar muito na área. Engravidei logo depois e... Bem, as coisas complicaram. Rafael fez uma pausa, como se estivesse avaliando algo. Você é organizada? Letícia franziu a testa, confusa com a pergunta. Sou? Por quê? Só curiosidade. Mas não era apenas curiosidade. Rafael estava pensando. Havia algo naquela mulher que ia além da situação desesperadora em que ela estava. Havia dignidade, havia força, mesmo quando tudo parecia estar desmoronando ao redor. E isso era raro. O GPS indicou que estavam próximos do destino. Rafael virou em uma rua estreita, ladeada por casas pequenas e muros descascados. Letícia indicou uma casa no meio do quarteirão, pintada de verde desbotado, com um portão de ferro enferrujado. Ele parou em frente e desligou o motor. Letícia acordou Sofia com cuidado, e a menina abriu os olhos devagar, desorientada. A gente chegou, filha. Sofia esfregou os olhos e olhou ao redor, ainda sonolenta. Rafael saiu do carro e abriu a porta traseira. Letícia desceu com a filha no colo e pela primeira vez, desde que entraram no carro, ela o encarou diretamente. Obrigada, de verdade. Eu não sei o que teria feito se você não tivesse parado. Rafael balançou a cabeça. Não precisa agradecer, mas Letícia insistiu. Preciso sim. Não é todo dia que alguém para ajudar sem esperar nada em troca. Havia uma sinceridade crua naquelas palavras, e Rafael sentiu algo apertar no peito. Eu não espero nada, ele disse, e era verdade. Mas ao mesmo tempo, ele não queria que aquilo terminasse ali. Não sabia explicar porquê, mas havia algo naquela mulher que o intrigava, que o fazia querer saber mais. Letícia, ele chamou, quando ela já estava se virando para entrar em casa. Ela parou e olhou para trás. Eu tenho uma empresa, trabalho com incorporação e gerenciamento de propriedades e estou precisando de alguém para a área administrativa. Alguém que saiba organizar, que entenda de processos, que não tenha medo de trabalhar duro. Letícia ficou parada, processando o que ele havia acabado de dizer. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade. Não é favor. Se você não for boa no que faz, não vai durar uma semana. Mas se for, você vai ter uma chance de recomeçar. Letícia sentiu as pernas tremerem. Aquilo não podia ser real. Por que você faria isso? Rafael a encarou, e havia uma seriedade naquele olhar que não deixava espaço para dúvidas. Porque eu sei o que é ter potencial e não ter oportunidade. Minha mãe passou por isso. E eu prometi para mim mesmo que se um dia eu pudesse, eu daria chances para pessoas que merecem, mas que o mundo insiste em ignorar. Letícia sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Eu não sei o que dizer. Diga que você aparece na segunda-feira, 9 da manhã. Vou deixar o endereço anotado. Ele pegou um cartão de visita do bolso e entregou para ela. Letícia segurou o cartão com as 2 mãos, como se fosse algo frágil demais para ser real. Sofia puxou a barra da blusa da mãe. Mãe, a gente pode entrar? Eu tô com fome. Letícia olhou para a filha e então para Rafael. Segunda-feira, eu vou estar lá. Rafael sorriu e foi um sorriso discreto, mas genuíno. Então até segunda. Ele entrou no carro, ligou o motor e partiu, deixando Letícia parada no portão de casa,
segurando a filha com um braço e o cartão de visita com a outra mão. Ela ficou ali por alguns segundos, olhando o carro desaparecer na esquina, tentando acreditar que aquilo havia realmente acontecido. Quando finalmente entrou em casa, a primeira coisa que fez foi colocar Sofia no sofá e ir até a cozinha, preparar algo para a menina comer. Havia apenas alguns ingredientes básicos, mas ela improvisou um macarrão com molho de tomate simples. Sofia comeu com a fome desesperada de quem passou o dia inteiro andando, e Letícia observou a filha em silêncio, o cartão de visita ainda na mão. Depois que Sofia terminou de comer, Letícia a levou para o banho, trocou a roupa dela e a colocou na cama. A menina adormeceu quase instantaneamente, exausta. Letícia voltou para a sala, sentou-se no sofá velho e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de esperança, de medo também, porque ela não sabia se aquilo era real ou se era apenas mais uma promessa vazia que a vida fazia antes de decepcionar de novo. Ela olhou para o cartão de visita. Rafael Almeida, Almeida Incorporações. Havia um endereço na Avenida Paulista e um telefone. Letícia pegou o celular, que ainda estava sem crédito, mas pelo menos tinha acesso ao Wi-Fi da vizinha que ela usava às vezes. Pesquisou o nome da empresa no Google. A página carregou devagar, mas quando apareceu, Letícia sentiu o coração acelerar. A empresa era real. E Rafael Almeida não era apenas um empresário qualquer. Ele era um dos nomes mais conhecidos do setor imobiliário em São Paulo. Havia matérias sobre ele, fotos em eventos, prêmios de reconhecimento. Letícia não sabia se ficava aliviada ou ainda mais assustada, porque alguém naquela posição pararia para ajudar uma desconhecida no meio da rua. Será que era teste? Será que ele esperava algo em troca? Ela balançou a cabeça, afastando os pensamentos negativos. Não adiantava especular. Segunda-feira ela iria até lá e descobriria. Se fosse real, seria a chance que ela tanto esperava. Se não fosse, pelo menos ela teria tentado. Letícia guardou o cartão na bolsa, apagou as luzes e foi para o quarto. Deitou-se ao lado de Sofia, que dormia tranquila, e ficou olhando para o teto rachado. Vai dar certo. Ela sussurrou para si mesma, como uma promessa. Dessa vez vai. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael chegou ao seu apartamento. Era um espaço amplo, moderno, com uma vista privilegiada da cidade iluminada. Ele tirou o paletó, afrouxou a gravata e serviu-se de um copo de uísque. Sentou-se no sofá e ficou olhando pela janela, mas sua mente estava longe dali. Estava pensando naquela mulher, em Letícia, na forma como ela segurou a filha com tanta proteção, mesmo quando estava desmoronando, na dignidade que ela manteve, mesmo em meio à humilhação. Havia algo nela que o tocou de uma forma que ele não esperava. Rafael não era do tipo que se envolvia emocionalmente com facilidade. Havia construído sua vida em cima de controle, planejamento, distância segura de qualquer coisa que pudesse desestabilizar. Mas algo naquela tarde o fez agir por impulso. E agora, sentado ali sozinho no apartamento silencioso, ele se perguntava se havia feito a coisa certa. Não pela oferta de emprego. Isso ele não questionava. Letícia parecia qualificada e ele sempre acreditou em dar chances. Mas havia algo mais, algo que ele não conseguia nomear. Uma conexão, talvez. Ou apenas o eco de um passado que ele nunca havia superado completamente. Ele terminou o uísque de um gole só e foi para o quarto. Amanhã seria um dia longo e ele precisava descansar. Mas enquanto deitava na cama, a última coisa que passou por sua mente foi a imagem de Letícia, sentada no meio-fio, com a filha nos braços. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael Almeida sentiu que havia feito algo que realmente importava. Letícia acordou cedo na segunda-feira. Tão cedo que o sol ainda não havia nascido completamente. Ela ficou deitada por alguns minutos, olhando para o teto, o coração acelerado. Hoje era o dia. A chance que ela tanto esperava. Ou o maior constrangimento da sua vida,
caso descobrisse que tudo não passava de um mal-entendido. Levantou-se devagar para não acordar Sofia e foi até o banheiro. Olhou-se no espelho e viu o reflexo de uma mulher cansada, com olheiras fundas e cabelos desgrenhados. Precisava se arrumar, precisava parecer profissional, mas as opções de roupa eram limitadas. Ela tinha apenas 2 calças sociais que ainda serviam, e uma delas estava com um rasgão pequeno na barra. A outra era preta, um pouco desbotada, mas aceitável. Escolheu uma blusa branca simples, passou a ferro com cuidado e tentou montar uma aparência que transmitisse competência. Quando terminou de se arrumar, acordou Sofia. A menina resmungou, ainda com sono, mas Letícia não tinha escolha. Precisava deixá-la na casa da vizinha, Dona Cida, que às vezes cuidava da menina por algumas horas quando Letícia precisava sair. Não era o ideal, mas era o que tinha. «Mãe, eu não quero ir para a casa da Dona Cida», Sofia reclamou, esfregando os olhos. «Eu sei, filha, mas é só por hoje. A mãe precisa fazer uma coisa muito importante». «Você vai trabalhar?» Letícia hesitou. «Vou tentar». Sofia não entendeu completamente, mas assentiu. Letícia a vestiu, preparou um lanche rápido e as duas saíram de casa ainda com o sol nascendo. Dona Cida morava 3 casas adiante, e quando Letícia bateu na porta, a mulher abriu já de avental, como sempre. «Bom dia, filha. Cedo hoje, hein?» «Bom dia, Dona Cida. Eu tenho uma entrevista importante. A senhora pode ficar com a Sofia até o meio-dia?» «Claro, pode deixar. Vai lá, vai». Letícia se abaixou e beijou a testa de Sofia. «Você fica quietinha aqui, tá bom? A mãe volta logo». Sofia acenou, já acostumada com a rotina, e Letícia saiu correndo em direção ao ponto de ônibus. Dessa vez, ela havia separado o dinheiro certinho. Não ia passar pela humilhação de sexta-feira de novo. O trajeto até a Avenida Paulista levou quase 2 horas. 2 ônibus lotados, gente empurrando, calor sufocante. Quando finalmente desceu no ponto certo, Letícia olhou ao redor, impressionada. Prédios enormes, espelhados, refletindo o céu azul da manhã. Carros de luxo passando pelas ruas largas. Pessoas bem vestidas caminhando apressadas com suas pastas e celulares. Ela se sentiu completamente fora de lugar. Checou o endereço no cartão de visita e caminhou até o prédio indicado. Era um edifício imponente, com uma entrada ampla de vidro e mármore. Letícia respirou fundo. Ajeitou a bolsa no ombro e entrou. O saguão era ainda mais intimidador. Teto alto, lustres enormes, uma recepção com 2 moças impecavelmente vestidas. Letícia se aproximou, tentando parecer confiante. «Bom dia. Eu tenho um encontro com o Sr. Rafael Almeida». A recepcionista olhou para ela com aquela expressão neutra de quem está acostumada a filtrar visitas. «Seu nome?» «Letícia Santos». A moça checou no computador e por alguns segundos Letícia sentiu o pânico subir. E se não tivesse nada agendado? E se tudo não passasse de um engano? Mas então a recepcionista sorriu. «Está aqui, 22º andar. O Sr. Almeida já foi avisado». Letícia quase não acreditou. «Obrigada». Ela entrou no elevador e apertou o botão do 22º andar. O elevador subiu rápido. E quando as portas se abriram, Letícia se viu em um corredor elegante, com paredes claras e piso de madeira. Uma secretária a recebeu com um sorriso educado. «Letícia?» «Sim, o Sr. Almeida está te esperando. Por favor, me acompanhe». Letícia seguiu a mulher por um corredor até uma sala no final. A secretária bateu na porta, abriu e indicou para que ela entrasse. Letícia deu um passo para dentro e viu Rafael sentado atrás de uma mesa ampla, analisando alguns documentos. Quando ele ergueu o olhar e a viu, sorriu. «Bom dia, Letícia. Entre, por favor». Ela entrou, fechando a porta atrás de si, e ficou parada ali, sem saber exatamente o que fazer. Rafael se levantou e indicou uma cadeira em frente à mesa. «Senta. Quer um café? Água?» «Água, por favor».
Ele serviu um copo de água gelada de uma garrafa que estava sobre a mesa e entregou para ela. Letícia bebeu devagar, tentando acalmar os nervos. Você chegou bem? Rafael perguntou, sentando-se novamente. Sim, obrigada. Ele a observou por alguns segundos e Letícia sentiu o peso daquele olhar, mas não era um olhar de julgamento. Era de avaliação, como se ele estivesse tentando confirmar algo que já suspeitava. Letícia, eu não costumo fazer isso. Contratar alguém sem um processo seletivo completo. Mas eu confio no meu instinto. E meu instinto me diz que você é a pessoa certa. Ela não sabia o que responder. Eu trouxe meu currículo, ela disse, tirando uma pasta amassada da bolsa. Rafael pegou, abriu e leu rapidamente. Ele assentiu algumas vezes, como se estivesse confirmando o que já sabia. Administração. Experiência em gestão de documentos, controle financeiro básico. É exatamente o que eu preciso. Ele fechou a pasta e a colocou sobre a mesa. Vou ser direto. A função é coordenar a parte administrativa de 3 projetos que estão em andamento. Você vai lidar com contratos, prazos, organização de documentos, interface com fornecedores. É trabalho pesado, mas nada que você não consiga fazer se for organizada e comprometida. Letícia assentiu, tentando absorver tudo. E o horário? Das 9 às 6, de segunda a sexta, sábados ocasionais, mas eu aviso com antecedência. Letícia sentiu um aperto no peito. 9 às 6. Isso significava que precisaria de alguém para buscar Sofia na escola todos os dias. Mas ela não podia recusar. Não podia deixar aquela chance escapar. Eu aceito. Rafael sorriu. Ótimo. Você começa hoje. Vou te apresentar para a equipe e te passar as primeiras tarefas. Ele se levantou e Letícia o seguiu, ainda processando tudo. Estava acontecendo rápido demais, mas ela não podia reclamar. Era exatamente o que precisava. Rafael a levou até uma sala menor, onde 3 pessoas trabalhavam em computadores. Ele bateu na porta e todos olharam. Pessoal, essa é a Letícia. Ela vai assumir a coordenação administrativa dos projetos Jardim Europa, Vila Madalena e Pinheiros. Uma mulher de cabelos curtos e óculos se levantou e estendeu a mão. Oi, Letícia, eu sou a Carla, analista financeira. Prazer. Um homem mais velho, de barba grisalha, acenou da mesa dele. Eu sou o Maurício, engenheiro. Qualquer dúvida técnica pode perguntar. Obrigada. O terceiro, um rapaz jovem, apenas acenou com a cabeça meio desinteressado. Rafael explicou rapidamente as funções de cada um e então levou Letícia até uma mesa vazia, perto da janela. Essa é sua mesa. O computador já está configurado. A senha está nesse papel. Qualquer coisa, pode me chamar. Letícia sentou-se, ainda tentando acreditar que aquilo era real. Rafael ficou parado ao lado dela por alguns segundos, como se quisesse dizer algo, mas então apenas assentiu. Bem-vinda à equipe. E saiu. Letícia ficou ali, sozinha na mesa, olhando para a tela do computador. Respirou fundo e ligou a máquina. A senha funcionou. Ela começou a explorar os arquivos, os sistemas, tentando entender a dinâmica do trabalho. Carla se aproximou depois de alguns minutos. Precisa de ajuda? Sim, por favor. Eu ainda estou tentando entender como funciona. Carla puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Passou a manhã inteira explicando processos, mostrando planilhas, ensinando atalhos. Era muita informação, mas Letícia absorvia tudo com uma dedicação impressionante. No intervalo do almoço, Carla convidou Letícia para comer juntas. Elas desceram até uma lanchonete próxima, e enquanto comiam, Carla fez algumas perguntas casuais. Você conhece o Rafael de onde? Letícia hesitou. A gente se conheceu por acaso. Carla sorriu. Ele é assim. Às vezes contrata gente que ninguém esperava, mas ele sempre acerta. Se ele te trouxe, é porque confia em você. Letícia não sabia se sentia alívio ou ainda mais pressão. Quando voltaram ao escritório, Rafael passou pela sala e parou ao lado da mesa de Letícia. Como está sendo? Bem, a Carla está me ajudando bastante.
Ótimo. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo diretamente. E então, em voz mais baixa, ele acrescentou: e sobre a sua filha? Se precisar de horário flexível para buscá-la na escola, a gente resolve. Letícia olhou para ele, surpresa. Ela não havia mencionado nada sobre Sofia. Como você... Eu lembro, ele disse simplesmente. E eu sei que é difícil, então a gente adapta. Letícia sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Obrigada. Rafael assentiu e se afastou. Letícia ficou olhando para a tela do computador, mas sua mente estava em outro lugar. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que alguém havia, não como um problema, não como alguém que precisava de pena, mas como alguém que merecia uma chance. E ela não ia desperdiçar isso. As primeiras semanas de Letícia na Almeida Incorporações foram intensas. Ela chegava cedo, antes de todos, e saía por último, sempre revisando documentos, conferindo planilhas, garantindo que nada ficasse para trás. A equipe percebeu rapidamente que ela não estava ali apenas para ocupar espaço. Carla comentou uma vez, no corredor, que Letícia trabalhava com uma dedicação que ela não via em ninguém há anos, e Rafael observava tudo de longe. Ele não era do tipo que ficava vigiando os funcionários, mas havia algo em Letícia que chamava sua atenção. Talvez fosse a forma como ela nunca reclamava, mesmo quando pegava tarefas complicadas. Ou talvez fosse o jeito como ela tratava cada documento como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque para ela provavelmente era. Aquele emprego significava tudo, e Rafael sabia disso. Uma tarde, Letícia estava na sala de reuniões organizando contratos quando Rafael entrou. Ela ergueu o olhar surpresa. Desculpa interromper. Preciso de um documento que deve estar aí. Claro. Qual? Contrato do fornecedor de acabamentos do projeto Vila Madalena. Letícia se levantou e foi até a pilha de pastas organizadas na mesa. Ela sabia exatamente onde estava. Pegou o documento e entregou para ele em menos de 10 segundos. Rafael pegou a pasta, mas ficou parado ali, observando a mesa. Tudo estava impecavelmente organizado. Cada pasta etiquetada, cada documento no lugar certo. Você organizou tudo isso sozinha? Sim, estava uma bagunça quando eu cheguei. Achei melhor arrumar para facilitar. Rafael assentiu impressionado. Você é muito boa no que faz. Letícia sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumada com elogios. Obrigada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo se deveria dizer algo mais. Então finalmente falou. Letícia, eu queria te agradecer. Ela franziu a testa, confusa. Agradecer por quê? Por provar que eu estava certo. Ela não entendeu completamente, mas algo na forma como ele disse aquilo a tocou. Rafael saiu da sala antes que ela pudesse responder, e Letícia ficou ali parada, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Naquela noite, Letícia chegou em casa mais tarde do que o normal. Sofia já estava dormindo no sofá, e Dona Cida estava assistindo televisão. Desculpa a demora, Dona Cida. Tive que terminar uma coisa no trabalho. Sem problema, filha. A Sofia jantou e já está dormindo faz 1 hora. Letícia pegou a bolsa e tirou algum dinheiro para pagar a vizinha, mas Dona Cida recusou. Guarda esse dinheiro, Letícia. Você precisa mais do que eu. Dona Cida, a senhora está me ajudando todo dia. Eu preciso pagar. Você já está pagando. Toda vez que eu vejo você lutando por essa menina, eu lembro porque vale a pena ajudar. Letícia sentiu a garganta apertar. Obrigada. Dona Cida deu um tapinha no ombro dela e saiu. Letícia carregou Sofia até o quarto, deitou-a na cama e ficou observando a filha por alguns minutos. A menina dormia tranquila, os cabelos espalhados no travesseiro, o rosto sereno. Tudo valia a pena quando ela olhava para aquele rosto. Tudo. Letícia foi até a cozinha, preparou um chá e sentou-se à mesa. Pegou o celular e viu que tinha uma mensagem. Era de um número desconhecido. Abriu. Letícia, aqui é o Rafael. Consegui seu número no cadastro da empresa.
Desculpa incomodar fora do horário, mas queria saber se você conseguiu resolver a questão da escola da Sofia. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Letícia ficou olhando para a mensagem por alguns segundos. Ele se lembrava. Ele se importava. Ela digitou uma resposta rápida. Oi, Rafael. Sim, consegui resolver. Obrigada por perguntar. A resposta veio quase imediatamente. Ótimo. Qualquer coisa, estou à disposição. Letícia sorriu sem perceber. Havia algo reconfortante naquela troca de mensagens, algo que ia além da relação profissional. Nos dias seguintes, Rafael passou a aparecer mais vezes na sala onde Letícia trabalhava, sempre com alguma desculpa, um documento, uma dúvida, uma reunião. Mas Carla percebia. Ele gosta de você, ela disse um dia, em voz baixa, enquanto organizavam papéis. Letícia quase engasgou. O quê? O Rafael. Ele gosta de você. Carla, para. Ele é meu chefe. E daí? Eu trabalho aqui faz 5 anos e nunca vi ele agir assim com ninguém. Letícia balançou a cabeça tentando afastar a ideia. Você está viajando. Mas no fundo, ela também havia percebido. A forma como ele olhava para ela às vezes, como se estivesse tentando decifrar algo. A forma como ele sempre perguntava se estava tudo bem, como se realmente quisesse saber a resposta. E Letícia não sabia como lidar com isso, porque ela também sentia algo que não deveria sentir. Rafael não era apenas o homem que a havia tirado daquela situação desesperadora. Ele era alguém que a via, que a respeitava, que a fazia sentir que ela importava. E isso era perigoso, porque Letícia havia passado anos erguendo muros ao redor de si mesma, prometendo que nunca mais dependeria de ninguém, nunca mais se permitiria ser vulnerável. Mas Rafael estava rachando aqueles muros sem sequer tentar. Certa tarde, Letícia estava sozinha no escritório quando Rafael entrou. Todos já haviam ido embora, mas ela ficara para terminar de revisar um contrato importante. Você ainda está aqui? Ela ergueu o olhar e viu Rafael parado na porta, a gravata afrouxada, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos. Só terminando isso aqui. Ele entrou e sentou-se na cadeira em frente à mesa dela. Letícia, você não precisa fazer isso todo dia. Fazer o quê? Trabalhar até mais tarde que todo mundo, provar que merece estar aqui. Ela parou o que estava fazendo e o encarou. Eu não estou tentando provar nada. Tá sim. A voz dele saiu suave, mas firme. E eu entendo. Mas você já provou. Desde o primeiro dia. Letícia sentiu o peito apertar. Eu não posso perder isso. Não posso perder essa chance. Rafael se inclinou para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Você não vai perder. Não porque você trabalha até tarde, mas porque você é boa no que faz. Ela ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Rafael continuou. Eu sei o que você está passando. Eu sei porque eu passei por isso também. Não da mesma forma, mas eu sei. E eu te digo uma coisa. Você não precisa carregar tudo sozinha. Letícia sentiu os olhos arderem. Eu sempre carreguei. Eu sei, mas não precisa mais. Havia algo no olhar dele que desarvorava qualquer defesa que ela pudesse ter. E pela primeira vez em muito tempo, Letícia permitiu que alguém visse a verdade. Eu tenho medo, ela admitiu, em voz baixa. De quê? De que tudo isso desapareça. De que eu acorde e descubra que foi só um sonho. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos e então se levantou. Caminhou até a mesa dela e parou ao lado. Não é sonho, Letícia. É real. E você merece. Ela ergueu o olhar e encontrou os olhos dele. Havia uma intensidade ali que a fez segurar a respiração. Rafael estendeu a mão e, hesitante, tocou levemente o ombro dela. Não foi um gesto invasivo, foi reconfortante. Vai para casa. A Sofia está te esperando. Letícia assentiu, ainda processando tudo o que havia sido dito. Ela desligou o computador, pegou a bolsa e, quando passou por Rafael na porta, ele segurou levemente o braço dela. Letícia. Ela parou e olhou para trás. Você não está sozinha. Ela não conseguiu responder. Apenas assentiu e saiu. Durante o trajeto de volta para casa, as palavras de Rafael ecoavam em sua mente.
Você não está sozinha. Ela não sabia se acreditava nisso. Não sabia se podia acreditar. Mas uma parte dela, pequena e frágil, queria desesperadamente que fosse verdade. Quando chegou em casa, Sofia estava acordada, desenhando na mesa da cozinha. Mãe, olha o que eu fiz! Letícia olhou para o desenho. Era uma casa, com 2 pessoas de mãos dadas na frente. Quem são essas pessoas, filha? Sofia sorriu. Somos eu e você. E aqui? Ela apontou para uma terceira figura que estava desenhando. É o moço do carro. Letícia sentiu o coração apertar. Que moço! O que levou a gente para casa naquele dia? Ele foi legal. Eu gostei dele. Letícia ficou olhando para o desenho sem saber o que dizer. Sofia continuou desenhando, alheia ao turbilhão de emoções que passava pela cabeça da mãe. E Letícia percebeu, naquele momento, que não era só ela que estava se permitindo confiar. Sofia também estava, e isso era ainda mais assustador. O mês seguinte trouxe uma rotina que Letícia nunca imaginou ter. Acordava cedo, preparava Sofia para a escola, trabalhava o dia inteiro em um ambiente que finalmente a respeitava e voltava para casa sabendo que no dia seguinte teria um salário depositado na conta. Era estabilidade, era dignidade, mas também era algo mais. Rafael havia se tornado presença constante em sua vida, mesmo quando não estava fisicamente perto. Havia as mensagens ocasionais, perguntando se estava tudo bem, os cafés que ele deixava na mesa dela, sem aviso, os momentos em que ele aparecia na sala só para ver como estava o andamento do trabalho. E Letícia, que sempre foi cautelosa, começou a perceber que estava baixando a guarda. Carla notava tudo com aquele sorriso discreto de quem sabe exatamente o que está acontecendo, mas não diz nada. Maurício, o engenheiro, fazia piadas ocasionais sobre o chefe estar passando muito tempo no nosso andar, mas nada que fosse invasivo. A tensão entre Letícia e Rafael era palpável, mas respeitosa. Nenhum dos dois cruzava linhas, mas ambos sabiam que havia algo ali. Numa sexta-feira à tarde, Rafael entrou na sala com uma expressão diferente. Havia uma leveza nele que Letícia não via com frequência. Letícia, você tem planos para amanhã? Ela ergueu o olhar, surpresa pela pergunta. Não. Por quê? Eu pensei em levar a Sofia para conhecer um lugar, um parque que tem umas atividades legais para crianças. Se você quiser ir também, claro. Letícia ficou em silêncio, processando a proposta. Rafael continuou rapidamente, como se quisesse justificar. Não é nada formal. Só achei que a Sofia ia gostar. E você merece um dia de descanso. Letícia não sabia o que dizer. Era um convite pessoal. Não tinha nada a ver com trabalho. Rafael, você não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu quero. Havia uma sinceridade na voz dele que desarvorava qualquer objeção. Letícia pensou por alguns segundos. Sofia adoraria. E ela, honestamente, também. Tá bem, a gente aceita. Rafael sorriu, e foi um sorriso genuíno, sem máscaras. Ótimo, eu passo para buscar vocês às 10. No sábado de manhã, Letícia acordou com o coração acelerado. Sofia estava eufórica quando soube que iam sair. A gente vai ver o moço do carro? Vai, filha. Ele vai levar a gente para um parque. Sofia pulou de alegria, e Letícia não conseguiu evitar sorrir. Ela se arrumou com cuidado, escolhendo uma roupa casual mais apresentável, e ajudou Sofia a vestir um vestido florido que a menina adorava. Quando Rafael chegou, pontualmente às 10, Letícia abriu a porta e o encontrou diferente. Sem terno, sem gravata, jeans escuros, camisa branca de mangas dobradas, óculos de sol na cabeça. Ele parecia mais jovem, mais leve. Bom dia, ele disse sorrindo. Bom dia. E Sofia correu até ele e segurou a mão dele sem hesitar. Bom dia, tio Rafael. Letícia sentiu o peito apertar ao ver a naturalidade com que a filha o tratava. Rafael se abaixou até a altura de Sofia. Bom dia, princesa. Pronta para se divertir? Prontíssima! Eles entraram no carro e dessa vez não havia tensão, não havia desconforto. Era leve.
Sofia conversava animada no banco de trás, contando para Rafael sobre a escola, sobre os amigos, sobre o desenho que estava fazendo. E Rafael ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo das respostas. O parque que Rafael escolheu era perfeito. Tinha um lago, áreas de piquenique, brinquedos para crianças e um espaço amplo com grama onde as famílias se espalhavam. Sofia correu direto para o parquinho e Rafael e Letícia a seguiram devagar. Ela é incrível, Rafael disse, observando Sofia subir no escorregador. Parece muito com você. Letícia sorriu. Obrigada. Eles sentaram-se em um banco próximo, onde podiam ver Sofia brincar. O silêncio entre eles não era constrangedor, era confortável. Obrigada por isso, Letícia disse de repente. Por trazer a gente aqui. Rafael olhou para ela. Você não precisa agradecer. Preciso sim. Você não tinha a obrigação de fazer nada disso. O emprego já foi mais do que suficiente. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras. Não foi obrigação, foi escolha. Letícia o encarou e havia algo no olhar dele que a fez segurar a respiração. Por que você faz isso? Ela perguntou em voz baixa. Faz o quê? Se importa. Comigo, com a Sofia. Rafael desviou o olhar, observando Sofia brincar. Mas Letícia percebeu a tensão nos ombros dele. Porque eu sei o que é crescer, vendo sua mãe lutar sozinha. Eu sei o que é sentir que o mundo inteiro te julga antes de te conhecer. E eu sei o que é encontrar alguém que acredita em você quando ninguém mais acredita. Ele fez uma pausa. Minha mãe teve sorte. Ela encontrou pessoas que a ajudaram. E eu prometi que, se um dia eu pudesse, eu seria essa pessoa para alguém. Letícia sentiu a garganta apertar. Mas não é só isso, é? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar duas vezes. Rafael se virou para encará-la. E havia uma vulnerabilidade naquele olhar que ela nunca havia visto. Não, não é só isso. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, e o mundo ao redor pareceu desaparecer por alguns segundos. Até que Sofia gritou da distância. Mãe, tio Rafael, vem brincar comigo! O momento se quebrou, mas a tensão permaneceu. Rafael se levantou e estendeu a mão para Letícia. Vamos! Ela aceitou a mão dele e quando ele a puxou para cima, ficaram mais perto do que deveriam. Por alguns segundos, nenhum dos dois se afastou. Então Rafael soltou a mão dela, suavemente, e caminhou em direção a Sofia. Letícia o seguiu, o coração ainda acelerado. Eles passaram a tarde inteira no parque. Brincaram com Sofia, fizeram piquenique e tiraram fotos. E pela primeira vez em anos, Letícia se permitiu apenas existir. Sem preocupações, sem medos, sem o peso constante da sobrevivência. Quando o sol começou a se pôr, Sofia estava exausta, mas feliz. Rafael as levou de volta para casa. E quando pararam em frente ao portão, a menina já estava quase dormindo. Letícia a pegou no colo com cuidado. Obrigada por hoje, ela disse olhando para Rafael. Foi perfeito. Ele sorriu. Foi mesmo. Houve um silêncio. E então Rafael deu um passo à frente, hesitante, como se estivesse testando os próprios limites. Letícia, eu preciso te dizer uma coisa. Ela sentiu o coração disparar. O quê? Rafael hesitou. E pela primeira vez desde que ela o conhecera, ele pareceu inseguro. Eu não consigo parar de pensar em você. E eu sei que isso complica tudo. Eu sei que sou seu chefe. Eu sei que a situação é delicada. Mas eu não consigo fingir que não sinto. Letícia ficou sem palavras. Ela sabia que algo estava acontecendo entre eles, mas ouvir aquilo dito em voz alta era diferente. Rafael, Você não precisa responder agora, ele a interrompeu. Eu só precisava que você soubesse. Porque eu não quero que você ache que tudo isso é só bondade. Não é, é mais do que isso. Letícia sentiu as lágrimas ameaçarem vir. Eu também sinto, ela sussurrou. Mas eu tenho medo. De quê? De que isso não seja real. De que você acorde um dia e perceba que eu sou só uma funcionária que você ajudou. Rafael deu mais um passo e agora estava bem perto dela. Letícia, você não é só uma funcionária.
Você nunca foi. Desde o primeiro dia você foi diferente. Ele estendeu a mão e tocou levemente o rosto dela, o polegar roçando a bochecha. Eu não vou te pressionar, mas eu preciso que você saiba que, se você me der uma chance, eu vou te mostrar que isso é real. Letícia fechou os olhos, sentindo o calor daquele toque. Quando abriu de novo, havia uma decisão ali. Tá bem. Rafael piscou, surpreso. Tá bem? Tá bem. Me dá uma chance. Ele sorriu, e foi um sorriso tão genuíno, tão feliz, que Letícia sentiu o peito aquecer. Rafael se inclinou e beijou a testa dela suavemente. Obrigado. Letícia sorriu, ainda segurando Sofia nos braços. A gente se vê segunda. Se vê. Ela entrou em casa, fechou o portão e ficou parada ali por alguns segundos, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Sofia murmurou, meio dormindo. Mãe, eu gosto do tio Rafael. Letícia beijou a cabeça da filha. Eu também, filha. Eu também. A semana seguinte foi diferente de todas as outras. Letícia e Rafael não mudaram nada no ambiente de trabalho. Continuavam profissionais, respeitosos, mantendo a distância necessária na frente da equipe. Mas havia algo novo no ar. Os olhares duravam um pouco mais, os sorrisos eram mais frequentes e as mensagens fora do horário comercial se tornaram rotina. Carla, claro, percebeu tudo. Vocês estão juntos, não estão? Letícia quase derrubou o café. Carla, relaxa. Eu não vou contar para ninguém, mas vocês não enganam ninguém. O jeito que ele olha para você é óbvio. Letícia suspirou. É complicado. Por que seria? Vocês gostam um do outro. Ele te respeita. Você é incrível no que faz. Qual é o problema? Ele é meu chefe, Carla. As pessoas vão achar que eu consegui o emprego por outros motivos. Carla balançou a cabeça. Quem pensa assim é porque não te viu trabalhar. Todo mundo aqui sabe que você merece estar aqui. E se alguém disser o contrário, eu mesma vou resolver. Letícia sorriu, agradecida. Carla tinha razão. Ela havia provado seu valor. E se as pessoas quisessem julgar, era problema delas. Naquela sexta-feira, Rafael chamou Letícia até o escritório dele no final do expediente. Ela subiu nervosa, sem saber o que esperar. Quando entrou, ele estava de pé ao lado da janela, olhando a cidade lá embaixo. Fecha a porta, ele pediu sem se virar. Letícia fechou e ficou parada ali, esperando. Rafael se virou, e havia algo diferente nele. Uma seriedade, mas também uma ternura. Eu quero te convidar para jantar. Eu, você e a Sofia. Hoje à noite. Letícia piscou, surpresa. Hoje? Sim, se você aceitar, claro. Ela hesitou por apenas um segundo, mas então sorriu. A gente aceita. Rafael sorriu de volta e havia um alívio naquele sorriso. Ótimo. Eu passo para buscar vocês às 7. Quando Letícia chegou em casa, contou para Sofia, que ficou eufórica. A gente vai jantar com o tio Rafael? De verdade? De verdade, filha. Sofia abraçou a mãe com tanta força que Letícia sentiu os olhos arderem. Aquela menina merecia isso. Merecia ter alguém que se importasse, que estivesse presente, que a fizesse sorrir daquela forma. Às 7 em ponto, Rafael chegou. Dessa vez, não estava de terno. Usava uma camisa social clara, calça jeans, e carregava uma caixa embrulhada com papel colorido. Sofia abriu a porta antes mesmo de Letícia chegar. Tio Rafael, o que é isso? Ele se abaixou e entregou a caixa para ela. É para você. Pode abrir. Sofia rasgou o papel com a empolgação típica de criança e revelou uma caixa de lápis de cor profissional com 48 cores. Ela arregalou os olhos. Nossa, são tantas cores. Achei que você ia gostar. Você gosta de desenhar, né? Amo. Obrigada, tio Rafael. Sofia o abraçou e Rafael retribuiu o abraço com uma delicadeza que fez o coração de Letícia transbordar. Quando Sofia soltou, Rafael se levantou e encontrou o olhar de Letícia. Oi, oi. Havia tanto naquele simples cumprimento que nenhum dos dois precisou dizer mais nada. Eles foram a um restaurante aconchegante, não muito longe, especializado em comida caseira.
Sofia ficou encantada com o ambiente e durante o jantar conversou sem parar. Rafael ouvia tudo com atenção, fazia perguntas, ria das histórias dela. E Letícia observava tudo, o peito apertado de emoção. Aquilo era o que ela sempre sonhou para a filha. Alguém que a ouvisse, que a valorizasse, que a tratasse com carinho. Depois do jantar, Rafael sugeriu que fossem tomar sorvete em uma sorveteria próxima. Sofia escolheu 3 sabores diferentes e comeu com a felicidade estampada no rosto. Quando terminaram, já estava escuro e Rafael as levou de volta para casa. Mas dessa vez, quando pararam em frente ao portão, ele desligou o motor. "Posso entrar?" Letícia olhou para ele surpresa, mas assentiu. Claro. Eles entraram na casa simples e Rafael não fez nenhum comentário sobre o tamanho, sobre a mobília velha, sobre as paredes descascadas. Ele apenas entrou e se sentou no sofá como se sempre tivesse estado ali. Sofia mostrou todos os desenhos que havia feito durante a semana e Rafael elogiou cada um deles com sinceridade. Depois de um tempo, a menina começou a bocejar e Letícia percebeu que estava na hora de dormir. "Vem, Sofia, hora de dormir." "Já? Já. Você tem aula amanhã." Sofia fez biquinho, mas obedeceu. Ela se despediu de Rafael com um abraço e foi para o quarto. Letícia a colocou na cama, contou uma história rápida e quando a menina finalmente adormeceu, voltou para a sala. Rafael estava de pé, olhando as fotos na estante. Eram poucas, mas cada uma tinha significado. Sofia bebê, Sofia no primeiro dia de aula, Letícia e Sofia juntas no parque. "Você fez um trabalho incrível com ela", Rafael disse sem tirar os olhos das fotos. "Obrigada." Ele se virou e caminhou até Letícia. "Letícia, eu preciso te perguntar uma coisa." Ela sentiu o coração acelerar. "O quê?" Rafael pegou as mãos dela e entrelaçou os dedos. "Eu sei que a gente se conheceu há pouco tempo. Eu sei que tudo isso aconteceu rápido. Mas eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida." Letícia segurou a respiração. "Eu quero fazer parte da vida de vocês, de verdade. Não só nos finais de semana, não só nos jantares. Eu quero estar aqui quando a Sofia acordar de manhã. Eu quero estar aqui quando você chegar cansada do trabalho. Eu quero ser a pessoa que vocês sabem que podem contar." Ele fez uma pausa e a voz dele saiu mais baixa, mais intensa. "Eu te amo, Letícia, e eu amo a Sofia, e eu quero construir uma vida com vocês." Letícia sentiu as lágrimas escorrerem antes que pudesse segurá-las. Ninguém nunca havia dito aquilo para ela. Ninguém nunca havia escolhido ficar. "Rafael, Se você precisar de tempo, eu entendo. Se você quiser ir devagar, a gente vai devagar. Mas eu preciso que você saiba que eu não vou desistir. Não porque é fácil, mas porque é verdadeiro." Letícia soltou as mãos dele e colocou as palmas no rosto dele, obrigando-o a encará-la. "Eu também te amo. E eu tenho medo, mas eu tô cansada de ter medo. Eu tô cansada de carregar tudo sozinha. E se você tá dizendo que quer ficar, então eu vou acreditar em você." Rafael sorriu, e foi um sorriso tão cheio de felicidade que Letícia sentiu o peito aquecer. "Eu vou ficar", ele sussurrou. "Eu prometo." E então ele a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessa, cheio de futuro. Quando se afastaram, Rafael encostou a testa na dela. "Eu quero que vocês morem comigo." Letícia piscou, surpresa. "O quê?" "Eu tenho um apartamento grande demais para uma pessoa só. E eu não quero mais finais de semana. Eu quero todas as manhãs." Letícia riu, emocionada. "Rafael, isso é loucura." "É, mas é a melhor loucura que eu já fiz." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo, e então assentiu. Tá bem. Tá bem? Tá bem. A gente vai morar com você." Rafael a puxou para um abraço apertado, e Letícia sentiu pela primeira vez em anos que estava em casa. Não no apartamento dele, não no lugar físico, mas naquele abraço, naquela escolha, naquele amor que eles decidiram construir juntos. Quando se afastaram, Rafael olhou para a porta do quarto de Sofia. "Você acha que ela vai gostar? Ela já gosta de você. E você? Eu também."
Rafael sorriu e a beijou de novo. E enquanto ficavam ali, abraçados na sala pequena daquela casa simples, Letícia percebeu que não importava onde estavam, importava com quem estavam. E pela primeira vez na vida, ela não estava sozinha. Ela tinha alguém que escolheu ficar, alguém que amava ela e sua filha. Alguém que via nelas não um peso, mas uma família. E isso era tudo o que ela sempre quis, tudo o que ela precisava e tudo o que finalmente tinha.